Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reunião. Você que nos acompanha pelo vídeo agora é muito bem-vindo. Você vai ouvir uma mensagem do Evangelho. O intuito dessa mensagem é edificar a sua vida. Nós somos da Igreja do Coração e nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. E eu queria aproveitar para te convidar para estarmos juntos aqui, para estarmos realmente cultuando a Deus. Nos reunimos todas as domingos às 18 horas. E sem mais delongas, eu já vou passar para o pregador da noite, o nosso irmão Rafael Damasceno. Pode vir cá, meu jovem. O Rafael, meus irmãos, eu tive o privilégio de ver o Rafael evoluindo na presença do Senhor, né? Tive o privilégio de vê-lo crescendo em Cristo. Tive o privilégio de vê-lo se comprometendo com Deus cada vez mais. Tive o privilégio de, como pastor, batizá-lo. E tive o privilégio de discipulá-lo. E agora, nesse momento, que nos acompanha pelo vídeo, vai ter a oportunidade de ouvir o Evangelho, a Palavra de Deus, através do nosso irmão Rafael. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, porque o teu servo se dispôs a estar conosco para nos edificar, nos confrontar, trazer a realidade do Evangelho, da tua palavra para os nossos corações. Que o Senhor o use, que o Senhor o abençoe, que o Senhor seja com ele, neste momento em que nós vamos ouvir do Senhor através dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Vamos começar então. Quem já me conhece já deve ter percebido que eu sou um pouco velho, sou um pouco idoso, mentalmente. Fisicamente um pouquinho, mas mentalmente talvez eu esteja ali mais ou menos na faixa etária de 100 a 120 anos. E como um velho tradicional, eu gosto muito de fazer coisas mais dentro de casa. E uma dessas coisas é ver filmes. Eu não tenho conhecimento do pai do Otávio, né? Do Ângelo, com filme. A gente, no encontro dos forjados aqui, às vezes entra no debate de filme. Ele sabe o nome do filme, data de lançamento, ator principal, coadjuvante, etc. O meu é mais só uma pequena distração. E vendo filmes, tem um ator que eu gosto muito dos filmes dele. O ator chama Denzel Washington. Ele praticamente todos os filmes que eu vi dele, vamos dizer, nos últimos 20 anos, gostei bastante. E, além dos filmes dele ser muito bom, ele tem uma história de vida bem interessante. Denzel Washington, ele é um ator norte-americano. Ele já foi indicado para 10 Oscars, já foi premiado em 2 desses 10 Oscars. Ele tem uma fortuna multimilionária. Ele mora numa mansão em Beverly Hills. Ele tem diversos carros de luxo. Ele é mundialmente conhecido. Ele é casado, tem 4 filhos. Então, pelos padrões do mundo, Denzel Washington está no topo. É onde, pelo padrão do mundo, onde todo mundo quer chegar. Mas o próprio Denzel Washington, ele já deu algumas declarações a respeito disso, dessa felicidade plena. Ele já havia comentado que mesmo com todo esse sucesso, com toda essa fama, com toda essa fortuna, ele sentia um vazio interior. Ele percebia que faltava um propósito maior na sua vida. Esse vazio é interessante que a gente pode observar também em outros artistas, outras pessoas que alcançaram o sucesso nos padrões do mundo. Muitos sentem esse vazio, alguns conseguem encontrar a solução, outros não. E Denzel Washington tinha falado isso já várias vezes, sobre esse vazio que ele sentia. E mais recente, ele falava muito da fé dele em Cristo, da crença dele. Ele nasceu num lar cristão, o pai dele frequentava a igreja pentecostal americana, e
ele, mais recente, se batizou e atualmente ele já tem até uma licença para fazer pregações em uma igreja de Nova York, uma igreja pentecostal de Nova York. Então, acredito eu que agora, com esse novo propósito, ele tenha encontrado o que preencher esse vazio. E é um ponto interessante que eu falei de algo recente, ele se batizou, se eu não me engano, no ano passado, com 69 anos, mas só que Paulo já escreveu algo bem similar a isso para a gente há 2000 anos atrás. Ele escreveu uma carta para Éfeso em que uma parte dela retrata isso para a gente e vai ser onde a gente vai aprofundar aqui na pregação. E só para contextualizar, Éfeso era uma cidade em que as pessoas adoravam deuses gregos, deuses romanos, e o principal era a deusa Diana, que eles adoravam. Então a gente pode perceber que tem uma confusão espiritual nessa cidade. Também, essa sociedade de Éfeso era completamente hierárquica. Escravos eram separados de livres, ricos de pobres, judeus de gentios. E um ponto que é muito importante da gente analisar é que essa sociedade ela era 100% voltada para a meritocracia. O que isso quer dizer? A pessoa só tinha respeito se ela tivesse dinheiro, se tivesse uma condição financeira boa, se fosse de uma família boa, o que ela fez, não existia graça nessa sociedade. E vai ser exatamente sobre esse ponto que nós vamos tratar, que vai ser a carta de Éfesos, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. O primeiro ponto que a gente vai tratar é a nossa condição sem Cristo. Como a gente é sem Cristo segundo essa carta de Paulo? Vou ler aqui os 3 primeiros versículos para contextualizar melhor esse tema. Vocês estavam mortos em suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as paixões da nossa carne, realizando os desejos da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como os demais. Isso mostra qual é a nossa condição sem Cristo. No versículo 1, ele deixa claro isso, citando que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que isso quer dizer? Que ele estava então mandando essa carta para um cemitério? Não é uma morte física. É uma morte espiritual. Que de maneira resumida, ela separa a gente de Deus. Elimina o nosso relacionamento com Deus, que é proveniente desse pecado. E essa condição ela é alcançada devido a algumas atitudes que a gente faz em desobediência a Deus. As ações que tomamos que desagradam a Deus de maneira geral. Já no versículo 2, ele apresenta um problema da época que persiste até hoje. Ele cita que vocês estavam mortos nos seus pecados quando seguiam os padrões deste mundo. A gente está falando de 2000 anos atrás. Algo bem similar ao que a gente vive hoje. Quando você segue os padrões do mundo, você está indo contra os princípios cristãos. E quando você segue os princípios cristãos, você não é o descolado, você não é o chefe do grupo, vamos dizer assim. E, além disso, atualmente, eu assimilo isso muito também a até questões de ocupação, porque os padrões do nosso mundo hoje
O que a gente tem que fazer? Tem que estudar ensino médio, faz um curso técnico, vai para a faculdade, depois da faculdade já está trabalhando, faz uma outra pós-graduação, faz um curso de idiomas. Sempre tem muita coisa ligada ao mundo que, consequentemente, tira o nosso tempo que poderia ser dedicado para Deus. E muitas das vezes, as pessoas não conseguem parar 15 minutos no dia para dedicar para Deus. Talvez por influência dos padrões desse mundo. E no versículo 3, Paulo cita que éramos por natureza filhos da ira como os demais. O que isso quer dizer, filhos da ira? Significa que a gente é merecedor do julgamento de Deus. E que julgamento é esse? Não, Deus vai vir com um bastão agressivo em nenhuma maneira. A ira de Deus, ela não é explosiva e descontrolada, é uma reação justa ao nosso pecado. É a resposta apropriada de um Deus puro diante da maldade humana. Não é nada mais do que isso. Às vezes algumas pessoas pensam, Deus é malvado, vai me punir. A gente já deveria ser punido. Então, essa primeira parte, ela traz essa condição nossa sem Cristo, um pouco assustadora. E nessa situação em que Paulo diz, vocês estão mortos espiritualmente, o que a gente pode efetivamente fazer para conseguir se salvar dessa morte espiritual? Aí que vem a intervenção gloriosa de Deus, que vai ser, eu vou ler agora do versículo 4 ao versículo 7, dando continuidade à primeira parte. Todavia, por causa do seu grande amor por nós, Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse versículo 4, ele começa com, já que os 3 primeiros versículos são até um pouco assustadores, o versículo 4 ele começa com uma palavra excelente. Todavia. Todavia, ela é uma palavra ali sinônimo de mas. O que significa? Significa uma ideia de contraste. Então, se os 3 primeiros versículos foram, vamos dizer, recebidos com certa tristeza, o 4º versículo já começa a criar uma esperança. Já começa ali com todavia, mostrando para a gente que, se isso aqui tá ruim, mas tem um plano aqui, tem algum ponto positivo, tem uma solução. A salvação, ela é por graça e não por mérito. E Paulo deixa isso claro no versículo, na continuidade do versículo 4. Todavia, por causa do seu grande amor por nós, Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em suas transgressões. Então, Paulo mostra que não é um mérito humano a salvação. Ele traz aqui para a gente que é exclusivamente por causa de Deus. Porque Deus tem um grande amor por nós e Ele é rico em misericórdia. Porque se dependesse só da humanidade, com certeza a gente não conseguiria atingir essa salvação. Muitas pessoas acreditam que a salvação é por mérito próprio, mas Deus foi tão cuidadoso nesse ponto para eliminar qualquer intervenção humana nessa salvação e a pessoa não começar a se vangloriar. Eu tenho a salvação por mérito próprio. Nós temos a salvação porque Deus é misericordioso com a gente. E um exemplo que veio à minha cabeça quando estava montando essa pregação, eu achei bem interessante. Sobre aquele caso que aconteceu na Tailândia em 2018.
Esse caso retrata, de maneira simbólica, como é a salvação de Deus conosco. Como que tem esse vínculo nesse tema? Em 2018, um grupo de jovens estava jogando futebol e eles decidiram aventurar depois do futebol. Já era costume deles fazerem algumas atividades na mata, na caverna, etc. Nesse dia, eles decidiram ir para uma caverna. Dentro da caverna, eles se divertindo, provavelmente não perceberam que tinha começado a chover. A chuva foi tão forte que inundou a entrada da caverna. E foi cada vez inundando mais a caverna e eles tiveram que ir mais para dentro. Eles foram muito para dentro, eu não vou lembrar quantos quilômetros, mas era impossível eles saírem por conta própria. E ali, do ponto de vista deles, só restava a morte se não tivesse nenhuma intervenção. E esse caso foi um caso que expandiu bem, apareceu bem na mídia, e vieram mergulhadores de diversas partes do mundo para ajudar nesse resgate. Então, esses mergulhadores entraram na caverna com equipamento, se eu não me engano, foi em torno de 30 minutos para resgatar cada um. O transporte ali foi 30 minutos. E mais vinculado ainda com a parte de que não se pode fazer nada, é que o ponto também mais interessante é que eles precisaram ser sedados, os jovens, porque senão eles poderiam atrapalhar o resgate. Então isso parece muito com a nossa situação. Se Deus deixasse para a gente garantir nossa salvação, com certeza iria dar errado. Então, graças a Deus que a salvação é pela graça e 100% por conta dele. Em continuidade ao versículo, Paulo diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Deus não apenas nos salva do inferno, mas Ele coloca a gente numa posição de honra junto com Jesus Cristo. Então, dos versículos 1, 2 e 3 para o versículo 4, 5, 6 e 7, já melhorou demais a segunda parte. Então, a gente já recebeu a salvação pela graça. Qual seria o propósito das nossas vidas após a salvação? Só esperar a gente morrer para ir para o céu? O que seria... O que é o propósito dessa nova vida? Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. A gente aqui tem, vamos dizer, a obrigação só do meio de como receber essa graça, essa salvação, que é pela fé. Paulo deixa claro aqui, no início do versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Exemplificando isso, é como se a garrafa de água fosse a salvação. Eu tenho que tomar água para sobreviver. A água não vai sair dali e vir direto para mim. Então eu tenho que pegar essa água para tomar. Então, a minha mão seria como se fosse a fé, o meio para alcançar a salvação. Então, Paulo retrata isso de maneira bem objetiva, não para a gente ter um mérito na salvação, mas para saber que a gente também tem que fazer alguma coisa. Sem fé, não tem como alcançar a Cristo. E qual é o propósito da nova criação? A gente
estávamos mortos por nossos pecados. Deus, pela graça, nos deu a salvação, pois Ele é rico em misericórdia e Ele tem um grande amor por nós. E o que a gente tem que fazer? Paulo também deixa isso claro, já no versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Tem uma confusão generalizada nesse ponto também, na minha opinião, que várias pessoas pensam que se ela está ajudando uma pessoa necessitada, está fazendo doações no Natal, está fazendo ações de caridade, ela, por mérito, consegue a salvação. Mas, pelo que Paulo disse, inspirado por Deus, não funciona dessa forma. E aqui, ele deixa muito claro que a gente não é salvo pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Então, isso é bem interessante, porque de maneira geral, muitas pessoas têm essa confusão, várias religiões têm essa confusão de que achar que a caridade é o que vai salvar cada um. Não é a caridade, é a salvação pela graça de Deus através da nossa fé, que é o meio por ela. E é aí que mostra onde está o propósito da nossa vida após a salvação. Exatamente esse. Fazer as boas obras para que a pessoa que conhecer a gente, olhar para a gente e ter a certeza de que a gente já está salvo em Cristo, para glorificar o nome de Deus. E um exemplo muito interessante para esse texto é a própria vida de Paulo. Paulo, antes, para o cristianismo, ou para as próprias pessoas, ele não tinha feito boas obras antes do encontro com Jesus. Ele, inclusive, era caçador de cristão. Então, depois que ele teve um encontro com Cristo, ele entendeu a verdade, ele conseguiu enxergar a verdade, e dali em diante, provavelmente por uma gratidão pela salvação que ele conseguiu compreender, ele iniciou a fazer diversas boas obras. Paulo fundou diversas igrejas, corrigiu as igrejas que precisavam corrigir. Ele provavelmente ele era mentor de várias outras pessoas, ajudando a expandir o evangelho. Paulo foi preso por causa do cristianismo e assassinado por causa do cristianismo. E ele fez isso tudo com tranquilidade e paz no coração. Pelo menos dá a entender que ele sabia que a vida aqui na Terra era passageira, muito curta, perto do que esperava por ele. Se a nossa vida é a evidência visível do que Deus fez em nós, então a questão que fica é: estamos nós vivendo de tal maneira que a riqueza da graça de Deus é visível para todos? Já encerrando, indo para a conclusão, esse texto ele é dividido em 3 partes bem claras. O primeiro, o problema, do versículo 1 ao 3, relata ali qual que é o problema que está sendo tratado, que é a nossa condição humana sem Cristo. Do versículo 4 ao 7, traz para a gente uma solução, que é a salvação dada por Deus, pelo seu grande amor conosco e sua rica misericórdia. E do versículo 8 ao 10 traz o resultado. Depois da salvação, nós temos um propósito maior. Temos ali a necessidade de fazer as boas obras. Esse grande propósito da nossa nova criação, ele
traz para a gente alguns pontos bem importantes que, quando você está imerso nessa realidade de tentar fazer o máximo possível boas obras para as pessoas próximas, parece que o maior beneficiado é até você mesmo. Você se sente bem, aposto que dorme tranquilo, por mais que tenha diversos problemas. Não estou falando que a vida de um cristão que já tem a salvação não vai ter problema. Problema todo mundo vai ter. Mas só que como passar por esses problemas muda tudo. E um não cristão, quando ele olha para um cristão que já foi salvo da morte espiritual e está praticando as boas obras, ele tem que identificar que aquela pessoa tem Cristo no coração. Porque senão vai ser apenas mais um no mundo, mais um não cristão no mundo, se ele não conseguir demonstrar essa aparência para glorificar a Deus. Então, em meio a essa carta de Paulo a Éfeso, no capítulo 2, eu faço um apelo que, se você se sente morto, como Paulo disse, afastado de Deus, está com um vazio, como o ator Denzel Washington já tinha citado algumas vezes, sente um vazio interior, só tem um ser que pode preencher esse vazio, que é Jesus Cristo. Nada vai preencher esse vazio. Não vai ser riquezas, não vão ser filhos, não vão ser bens, não vão ser cursos, não vão ser viagens, não vai ser nada disso. Somente Jesus pode preencher esse vazio. E ele está pronto para ocupar esse espaço. Basta você crer nele e aceitar a salvação e desfrutar da vida espiritual que Deus lhe oferece. E para quem já desfruta dessa vida pela graça, a questão que fica é: estamos nós vivendo de maneira que glorifique a Deus? Estamos caminhando nas boas obras que Deus preparou para nós? Que a nossa vida seja um testemunho vivo da riqueza da graça de Deus. Uma luz de esperança para o mundo dominado pela escuridão e trevas. Que nossa salvação nos leve para uma vida de boas obras, para a glória de Deus, que nos tirou da morte e nos deu a vida em abundância. Amém. Amém. Louvado esteja o nome do nosso Senhor Jesus. Diante dessa palavra, diante desse desafio, eu quero orar ao Senhor, porque primeiro a gente ouve a palavra de Deus, a exposição do texto bíblico, o falar do Espírito Santo ao nosso coração, e depois nós tomamos decisões. Diante dessa palavra que você acaba de ouvir, tanto você que está aqui, quanto você que está nos acompanhando pelo vídeo, pelo Spotify, onde quer que você esteja agora, diante dessa palavra desafiadora do irmão Rafael, que nos desafia dentro da graça transformadora de Cristo, nos coloca no nosso lugar correto, e o nosso lugar correto é esse mesmo, uma condição de pecadores sem Cristo, que precisa de fato de uma intervenção gloriosa de Deus para viver o propósito correto de vida. Sem Cristo não há propósito correto de vida. Eu quero reforçar o desafio do meu irmão para você, que você realmente faça um compromisso com Jesus, que você realmente permita que Jesus opere e transforme sua vida, que você realmente passe por esse momento, de estar nesse momento que nós estamos aqui, tanto aqui no templo quanto pelo vídeo agora, que não passe apenas desapercebido, que você receba o recado direto de Deus no seu coração. Quero te convidar que você curve sua cabeça, feche o seu olho e juntos nós vamos orar. E nessa oração você pode, de acordo com o desafio que Deus te propôs, fazer o seu compromisso. Um compromisso pessoal com Jesus. Um compromisso individual com Jesus. Assim como o irmão Rafael fez este compromisso e nos desafiou a fazê-lo também. Recebendo a intervenção
da graça gloriosa de Cristo em nossas vidas. Que assim seja. Ore ao Senhor agora, Pai, em nome de Jesus. Oramos ao Senhor agora com gratidão no nosso coração. Oramos ao Senhor agora com o nosso coração aberto para esta mensagem, para esta revelação bíblica que fala diretamente aos nossos corações. Obrigado, Deus, por ter usado o teu servo agora para trazer a cada um de nós aqui o teu recado. Que o Senhor, ó Deus, realmente produza fruto nos nossos corações diante dessa semente plantada pelo teu servo, que o Senhor usou nesta noite. Nos abençoe. Se porventura alguém aqui, ou pelo vídeo, ou no som do carro, onde quer que essa pessoa esteja ouvindo essa reflexão, se sentiu tocada pelo Espírito do Senhor a dar um passo de compromisso com o Senhor, um passo de fé, um passo real de entrega e de arrependimento aos teus pés, que o Senhor, em nome de Jesus, e esta vida com teu Espírito Santo, que esta realmente abençoada, transformada e que viva para a glória do Senhor. Te agradecemos e te louvamos por este momento que estamos aqui, juntos, na presença do Senhor e recebendo do Senhor o desafio nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.